Vamos informá-lo. 12 pessoas morreram vítimas da cólera nas últimas 24 horas. Foi aprovada na Assembleia Nacional a lei sobre a investigação biomédica e clínica. A Ganda, em Benguela, com a produção de arroz em grande escala. A maior dificuldade são os insumos agrícolas. Segundo o dia da Feira Internacional de Benguela, com destaque para o uso da tecnologia no ramo empresarial. Na Guiné-Bissau, o presidente Sissoko Embalo proibiu casamentos precoces. A idade mínima para casar passa a ser de 25 anos. É quinta-feira, 22 de maio. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O presidente João Lourenço está em Brasília para o reforço da cooperação entre Angola e o Brasil em vários domínios, com destaque para o agropecuário. A experiência brasileira neste ramo pode, segundo os especialistas, ser aproveitada no capítulo da diversificação económica angolana. A viagem de João Lourenço ao Brasil é de bastante simbolismo no ano em que Angola completa 50 anos de independência nacional e soberania, e sendo o Brasil o primeiro país a reconhecer a nação angolana. O presidente da República, João Lourenço, chegou na tarde desta quinta-feira ao Brasil, mais concretamente em Brasília, onde deverá cumprir uma agenda de trabalho de 3 dias no âmbito da visita de Estado que efetua aquele país. A agenda do presidente da República tem início hoje, com encontros em separado com o presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, depois com o presidente da Câmara dos Deputados e, por último, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe de Estado trabalhará amanhã, portanto sexta-feira, dia em que está prevista a assinatura de acordos e um almoço oficial no Palácio de Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Para o mesmo dia, está também previsto que o presidente da República de Angola mantenha um encontro com o grupo representativo da classe empresarial brasileira. Com a visita do presidente de Angola, os países projetam o impulso da cooperação, com foco, entre outros, no setor agrícola. Recordo que em 2023, por ocasião da visita do presidente Lula da Silva, já os países assinaram 7 acordos de cooperação e memorandos técnicos nas áreas da agricultura, turismo, saúde, educação, recursos humanos, apoio a pequenas e médias empresas e exportações. O Brasil é um país com mercado competitivo, diversificado e vasta experiência em áreas como agropecuária, indústria alimentar, aeronáutica, entre outras. Possui a maior economia da América do Sul, com um PIB de 2,13 trilhões de dólares. A visita de Estado do presidente João Lourenço finaliza no sábado com um encontro do presidente da República com os embaixadores africanos em missão no Brasil e membros da CARICOM, Comunidade do Caribe. E para analisar a visita do presidente João Lourenço ao Brasil no âmbito empresarial, está connosco o presidente da Associação de Empresários Brasileiros em Angola, a EBRAN, o professor Raimundo Lima. Boa noite, bem-vindo e obrigado. Muito prazer falar consigo aqui, com os telespectadores, e quero dizer que é uma grande honra poder aqui fazer um breve comentário sobre a visita do presidente João Lourenço ao Brasil. Então, em 50 anos de cooperação, 50 anos de amizade, de laços históricos, por que é que temos mais do Brasil em Angola e menos de Angola no Brasil? Bom, porque o Brasil é um país que teve independência há muito mais anos, então é natural que o Brasil esteja um pouco mais evoluído e que possa também contribuir com o seu país irmão. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, não é? Por isso mesmo, temos 50 anos de parceria. Já no dia 12 de novembro de 75, o Ernesto Geisel reconheceu a independência de Angola. E, por isso mesmo, vários fatores culturais, né, a língua, até mesmo econômicos, fizeram com que o Brasil se aproximasse mais de Angola. O Brasil teve em Angola o país que mais se beneficiou de recursos de financiamento. Chegou a ser 3 mil milhões, ou 3 bilhões e 850 milhões de dólares, que foram financiados aqui para Angola. Entretanto, desde 2015 que não é cedido nenhum recurso, apesar de Angola ter pago tudo até 2019. Então, está sendo
esperado, né, uma expectativa de que logo, logo venham esses recursos maiores do BNDES, porque já se conseguiu, o presidente Lula conseguiu com que o Banco do Brasil, através do PROEX, o Programa de Exportações do Banco do Brasil, já liberasse recursos aqui para Angola. Quer dizer, já é possível que empresários dos dois países façam acordos e que os recursos venham de lá para cá. Só depende de ter um banco aqui que seja correspondente. A mesma coisa o BNDES exportação. Também já há recursos para isso. Agora precisa ter o financiamento mais amplo, porque o BNDES foi responsável por 3 bilhões e 350 milhões de dólares desse volume que eu falei, enquanto o programa de exportações, esse que nós falamos há pouco, já está liberado, foi de apenas 550 milhões até então. Pois bem, eu acho que agora tem uma notícia boa para lhe dar. Eu tenho informações precisas de que amanhã os dois presidentes vão assinar protocolos que vão trazer 7 novos protocolos de cooperação, ou 8 talvez, 7 a 8 protocolos de cooperação novos, porque quando o presidente Lula esteve aqui, em agosto de 2023, foram assinados também 7 protocolos, em diversas áreas, né? Áreas econômicas, áreas sociais e tal, e agora outros 7 serão firmados. Então, pelo menos 8, pode ser, pelo menos 7, pode ser 8. E aí coisas, porque esses protocolos anteriores têm uma grande vantagem. Saiu realmente do papel. Nós estamos vendo as coisas acontecerem. Por exemplo, nós já começamos a ter um grande número de estudantes de medicina ou formados em medicina que estão indo para o Brasil. Serão 3 mil que irão fazer cursos no Brasil. Nós tivemos aqui, por outro lado, falando do agronegócio, tivemos aqui... E era onde eu queria chegar agora. Pode falar. Eu queria saber, exatamente, falou-me de protocolos que vão ser assinados, supostamente 7 ou 8 instrumentos jurídicos, algum virado para o agronegócio. Sim. E quando falou das exportações, eu só queria lembrar que 70% do que o Brasil exporta para Angola é exatamente neste capítulo do agropecuário. Exatamente. Então vai ter reforço, vai ter incremento. Exatamente. O agronegócio já está sendo reforçado, mas nós acreditamos que vai ter um impulso muito maior. Você vê que é raro um ministro da Agricultura, o Fávaro no caso, esteve aqui em dezembro e já aqui novamente em maio. Então, o ministro da Agricultura do Brasil vinha aqui 2 vezes em 5 meses e veio sempre acompanhado de empresários. Dessa vez vieram quase 30 empresários. Eles estiveram aqui na semana passada. Exatamente. E foram a 3 províncias. Exatamente. Mas há, evidentemente, uma série de dificuldades ainda, sobretudo no ambiente de negócio, que precisam ser ultrapassadas para que haja essa atratividade de muito mais investidores aqui. Com mais falta nesta... Nós temos problemas como a legislação de repatriação de capital, nós temos problema da propriedade da terra, nós temos problemas jurídicos mesmo, não é? Que precisam ser contornados. Temos um problema que é muito pouco discutido, porque há um certo preconceito, que é a questão dos transgênicos, por exemplo. O Brasil só cresceu exponencialmente na produção de grãos, principalmente, porque usa... Quando começou os geneticamente modificados, entendeu? Agora, aqui a legislação não permite isso. Agora, é um pouco de contradição, porque ela não permite que se traga os insumos, que se produza com geneticamente modificados, a legislação atual, mas permite que cheguem os produtos todos geneticamente modificados para nós consumirmos, eu e você. Então, é chegada a hora de acabar com os preconceitos, mudar essa legislação. Eu sei que o governo de Angola já está estudando, espero que rapidamente isso seja decidido para que nós tenhamos rapidamente a vinda também de investidores para cá. E para que Angola possa produzir muito mais do que produz, muito mais do que produziria sem os transgênicos, muito mais, porque Angola ainda tem como o Brasil também, mas é um grande índice de angolanos e moradores de Angola, de modo geral, que tem fome. Nós precisamos acabar com a fome. E só vai ser possível isso com a utilização dos produtos geneticamente modificados. Nós precisamos ter produtos mais baratos,
em melhores condições, em maior quantidade e mais saudáveis até, porque produzidos aqui. Nós precisamos substituir importações. Então, por tudo isso, nós precisamos aumentar muito, muito a produção nacional de agronegócios. Com certeza. E o que mais podemos esperar desta visita do presidente Lourenço ao Brasil? O quanto ela pode ser benéfica para os dois países? Pois é, o Brasil, o próprio presidente Lula tem dito que tem uma dívida com a África, né? E neste momento está havendo um encontro, um segundo diálogo, não é? Entre o Brasil e os países africanos, lá em Brasília. Lá está sendo feito esse encontro e, inclusive, está havendo um encontro de ministros da área, né, da área econômica. Isso é muito interessante também, daqui de África. Né? Os ministros angolanos estão lá também. E isso vai ser muito importante, na minha opinião, porque está sendo discutido, sobretudo, a segurança alimentar, exatamente o combate à fome e o desenvolvimento rural. São três temas. Uma das grandes preocupações dos BRICS, claro. Sim, sim. São três temas que estão sendo desenvolvidos, estão sendo discutidos. Além disso, vamos ter um documento que vai ser entregue ao ministro, já foi entregue ao ministro da Agricultura, e este vai levar aos dois presidentes, onde serão tratadas essas dificuldades que se encontrou aqui e também outros níveis de problemas, como, por exemplo, a questão dos financiamentos, precisam ser melhor tratados. Na realidade, os empresários chegaram a dizer que é possível que eles ocupem aqui 500 mil hectares, porque há muita terra aqui a ser ocupada e com a produção agrícola, né? Então, por que não produzirmos muito aqui como no Brasil, produção de milho, produção de arroz, produção de soja. De grãos de uma forma geral. Mas não só grãos, né? Também da pecuária, aumentar muito a pecuária. O Brasil produz muita carne. Então, o Brasil tem o seguinte, tem uma vantagem, que é o fato dela já ter enfrentado as mesmas dificuldades que a Angola enfrentou. Então, já conhece muita coisa e já superou muitas fases, que já vai chegar aqui mais adiantada, é muito mais sustentável e vai ser muito mais sustentável aqui. Então, nós tivemos, por exemplo, lá no Brasil, uma eficiência muito maior, por exemplo, na implantação do Vale do São Francisco, da agricultura. Eu conhecia aquilo. E há investimento brasileiro no Vale do Cunene. No Vale do Cunene, exatamente isso, para poder aumentar a produção através da agricultura familiar e da agricultura irrigada, como lá no São Francisco. Então, se nós, há 50 anos atrás, ficamos trabalhando para tentar recuperar aquelas terras que são semelhantes às daqui, né, uma área mais do semiárido, por exemplo, então eu acho que vai ser muito bom para Angola já receber essa experiência do Brasil, porque ela já ganha um certo tempo com aquilo que o Brasil já viu que não presta e aproveita só o que presta. E a Embrapa tem vindo aqui constantemente, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, técnicos, dirigentes, não é? Entre outros técnicos também do Ministério da Agricultura, que têm vindo aqui constantemente, dirigentes também, com os quais eu até me reuni também, e eu acho que isso é muito importante que se faça o aproveitamento dessa experiência do Brasil. Ainda bem. Raimundo, eu vou agradecer a sua presença aqui e desejar que continue a ter bons negócios em Angola. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Um prazer revê-la. Tá bom. 350 membros do Comitê Político Nacional e o seu executivo foram apresentados nesta quinta-feira na primeira reunião do Comitê Político do Para Já Servir Angola. Na ocasião, Américo Chivucovuco foi eleito secretário-geral do partido. Durante 3 dias, mais de 700 delegados de todo o país do Para Já Servir Angola participaram do primeiro congresso constitutivo desta organização política. Este encontro terminou com a primeira reunião do Comitê Político Nacional, que aconteceu nesta quinta-feira, dia em que tomaram posse os seus secretários e o Comitê Executivo Nacional, indicados pelo presidente. O secretário-geral eleito declarou que está preparado para servir o país. Somos servidores. Estaremos ao serviço do Para Já e da Angola para sermos úteis à Angola e aos angolanos. O que nos motiva, o que nos faz andar é que não podemos aceitar continuarmos a ter um país rico e a maioria pobre. É por tudo isso que a mudança é um imperativo
para construirmos um país melhor para todos os angolanos. Adjunto para os assuntos políticos, Carlos Xavier. Foram apresentadas também as linhas orientadoras para a materialização do Plano Estratégico 2026-2027. O recém-nomeado para o cargo de Secretário Político Nacional prometeu empenho no exercício das funções. Nós vamos nos empenhar mais. É verdade que o cargo é novo, é tudo novo, então vamos primeiro ouvir quais são as linhas orientadoras para depois colocarmos em execução. Portanto, esse é o nosso maior desafio. Os mais de 300 membros do Comitê Político Nacional foram conhecidos durante esta reunião. 350 membros do Comitê Político Nacional, e dos quais alguns membros são dos órgãos centrais, que é o secretário do Comitê Político Nacional, o secretário do Comitê Político, o secretário executivo do Comitê Político Nacional, secretário-geral e os seus 4 adjuntos. Adjunto para os assuntos políticos, Carlos Xavier. Secretário-geral adjunto para os assuntos eleitorais e constitucionais, Florencio Canjamba. Secretário-geral adjunto para Administração, Finanças e Patrimônio, Capita. E o secretário-geral adjunto para a Inspeção, o Alfredo Bunga. E para falar mais sobre este ato histórico para a formação política para já servir Angola, está connosco o jornalista e também analista de política Comonho da Rosa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Quina. Boa noite aos telespectadores. Enfim, o para já tem pernas para andar sozinho. Bom, isto é o que diz a doutora Abel Chivucuvuco. O seu projeto para já servir Angola sempre saiu do papel, saiu do Tribunal Constitucional, agora foi feito o Congresso Constitutivo. Resta saber agora a solução para a Frente Patriótica Unida, porque até agora o Chivucuvuco apareceu sempre ao lado de outros atores, né, em segundo plano. Sempre foi desejo de Abel Chivucuvuco aparecer em primeiro plano, ser candidato para a sua própria sigla política. Conseguiu agora legalizar o para já, formalizar a Constituição do partido e agora já anunciou, aliás, nesses últimos dias, anunciou que vai seguir em frente como o despido, digamos assim, de compromisso com outras Mas isso enfraquece a frente? Sim. Aliás, a Frente Patriótica Unida está a prazo, né? Aliás, nasceu já com este elan, digamos assim. Por quê? Porque ela foi formada tendo como base a UNITA, a base estrutural é a UNITA, e com dois partidos com naturezas diferentes, com históricos diferentes. O para já não era ainda um partido legalizado e o Bloco Democrático, sim, estava em risco já na altura, porque os resultados eleitorais do Bloco Democrático não eram muito saudáveis. Então, a UNITA achou por bem chamar essas duas personalidades muito importantes da nossa política doméstica para integrar o projeto FPU. A verdade é esta, é que depois dos resultados eleitorais, que foram bons para a oposição, né? A UNITA, pelo menos neste formato, conseguiu chegar aos 90 deputados. É um resultado histórico. A verdade é que para 2027, alguns jornalistas já dizem, zangam-se as comadres, a UNITA tem que negociar com a Abel Chivucuvuco, que agora tem um partido formalmente constituído, e tem que conversar com o pessoal do Bloco Democrático. O Bloco Democrático tem uma história também muito interessante, porque o Bloco Democrático tem que concorrer às próximas eleições, porque se não fizer, é extinto por via da lei, e deve fazê-lo ou como coligação com a UNITA ou com outro partido, ou sozinho, o Bloco Democrático. O Para Já Servir Angola também já anunciou que quer ou coligação ou concorre sozinho. Portanto, há aqui uma saia justa que a Frente Democrática, a FPU, deverá resolver, mas também Chivucuvuco,
o Dr. Luís do Nascimento e Adalberto Costa Júnior. Ou seja, vocês referiram e bem o facto de ser um congresso, um facto histórico, o Praja Servir Angola, desse ponto de vista, não só pelo facto de Abel Chivukuvuku ter um partido político, mas também pelo efeito, pelo impacto que ele causa na nossa política doméstica. E era isto que eu ia perguntar agora. Abel Chivukuvuku é muito popular nas lides políticas e já avisou que nas próximas eleições o Praja será governo. Não sabemos se por via de coligação ou se vai vencer as eleições, mas foi muito categórico com isto. Exato. É verdade, Kina. Abel Chivukuvuku é talvez... Não conhecemos ainda os outros candidatos, mas já chegou à frente como candidato às eleições de 2027. Mas é talvez um dos políticos mais astutos e respeitáveis também ainda no ativo, em Angola. Portanto, quando nós tivermos que lidar com Abel Chivukuvuku, devemos estar sempre atentos, porque ele, como se diz, não dá um ponto sem nó. Abel Chivukuvuku conseguiu legalizar o Praja Servir Angola depois de 6 anos. É persistente. Conseguiu negociar e aparecer num lugar com grande destaque com a UNITA, que foi um partido ao qual ele pertenceu, né? Aliás, ele tem lá as suas impressões digitais também nos últimos anos. Aliás, nos primórdios do multipartidarismo em Angola, Chivukuvuku foi candidato também nas eleições em 92, né? Na lista para os deputados. E a verdade é esta: quando nós falamos de Abel Chivukuvuku, devemos estar sempre atentos. Ele diz que vai ser governo ou fazer parte da governação. Como? Já anunciou também que só não aceitará fusões, como aconteceu com a FPU, quer ser coligação. A UNITA também aliás, a UNITA tem um congresso, ainda não está marcado, mas deverá se pronunciar sobre isso. Mas o Chivukuvuku já anunciou que vai ser ou coligação ou vai sozinho. E não aceitará fusões. O que quer dizer? Quer dizer que, se a UNITA quiser continuar com Chivukuvuku, deverá aceitar uma coligação. E eu não acredito que a UNITA vá aceitar, porque a coligação significa o quê? Significará que a UNITA deverá abdicar dos seus símbolos, das suas cores políticas e assumir uma nova identidade. Isto não creio que vá acontecer. Portanto, é expectável que os próximos meses tenhamos alguma agitação no nosso cenário político, pronunciando um 2027 muito, mas muito interessante. Entretanto, os partidos convidados a participarem do Congresso do Praja Servir Angola foram muito categóricos também, quando disseram que não os assustava aquele discurso de Chivukuvuku, e a UNITA também já respondeu. Pois, é verdade. A reação da UNITA, a primeira reação, foi pelo seu porta-voz, que disse que todos os integrantes da Frente Patriótica Unida são livres de sair, desde que manifestem o desejo de o fazer. E, até agora, formalmente não receberam nada, nenhuma manifestação de desejo ou de vontade de sair. Portanto, é uma reação. E depois o Praja também já reagiu. Portanto, a ideia é a seguinte, Kina. Nós, quando olhamos para o discurso de Chivukuvuku, se recuamos um pouco quando ele liderou o projeto Casa CE. Ele falou as mesmas coisas, usou praticamente as mesmas palavras. Chivukuvuku, por isso é que eu disse, não dá um ponto sem nó. Não quer dizer que ele ignora o facto de existir MPLA e UNITA. Não. O que ele apenas talvez quererá dizer é que... Também estou aqui. Eu estou aqui e quem quer ser governo tem que falar comigo, terá que falar comigo. E quem quer ser oposição, nos termos, por exemplo, que nós temos agora a UNITA, também terá que falar comigo. Ou seja, chegou-se à frente, e é sempre uma grande virtude, a capacidade de estar sempre à frente dos acontecimentos,
E temos que reconhecer este mérito da Silva Kuvuku. Portanto, quem quer conseguir alguma coisa em 2027 terá que fazer melhor agora que Silva Kuvuku. Nós estamos penalizados pelo tempo, mas eu gostava que muito rapidamente fizeste esta observação. Nós temos a cada eleição mais absentismo. Sim. Então, com uma nova frente, que não sejam as habituais, é a forma de puxar a juventude? São os que mais se abstêm? Eu não diria que a juventude terá... Faltam-nos alguns dados oficiais, é verdade. Mas eu não sou capaz de afirmar categoricamente que sejam, ou que a abstenção tenha acolhido mais a população jovem, os novos eleitores. Mas a verdade é que em 2027 teremos muitos jovens a votar pela primeira vez e os partidos terão que preparar-se para isso. Não ouvi, voltando um pouco aqui ao nosso tema, o Para Já Servir Angola pronunciar sobre isso. Mas eu achei muito importante o Silva Kuvuku e a sua equipa passarem já cá para fora, anunciarem o seu programa até 2027. Ou seja, como todo político avisado, sinalizou e vai estar atento aos diferentes públicos. Espero que os outros partidos também consigam adotar a linguagem própria dos jovens para que, por essa via, não tenhamos esse crescendo acho que é um desenlace dos jovens e da população eleitoral com a política e com os fenómenos políticos em Angola. Portanto, os políticos têm responsabilidades com isso, os partidos políticos também. Portanto, espero que em 2027, eu pessoalmente, não veja acontecer o que aconteceu em 2022, que foi um percentual de abstenção superior ao número de votos, ao percentual de votantes da sigla vencedora. Ou seja, quem prestou atenção, e eu prestei atenção muito atentamente a isso, em 2022, se a abstenção votasse, ganhava as eleições. Portanto, eu espero que isso não aconteça em 2027. Tá bom, eu vou agradecer a sua presença. Obrigado, Kina. Consigo em breve. Obrigado. A Assembleia Nacional aprovou nesta quinta-feira, de forma final e global, a proposta de lei que altera a lei orgânica do Tribunal Supremo. Durante a quinta reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa da quinta legislatura, foram ainda aprovadas a lei sobre investigação clínica e biomédica e a proposta de lei que altera o Código Aduaneiro, dentre outros documentos. Lei de iniciativa do titular do Poder Executivo surge para eliminar incongruências e insuficiências identificadas na atual lei orgânica do Tribunal Supremo. O documento exige que, para ascender ao cargo de juiz conselheiro, o desembargador deve ter pelo menos 7 anos na categoria, com avaliação mínima de bom nos últimos 5 anos. No número 2 do artigo 20 da lei aprovada pelos parlamentares, com 184 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, o legislador sugere que, em caso de impedimento definitivo, após eleição ou nomeação, o juiz seja substituído por outro imediatamente. A lei passou pelo crivo dos parlamentares por unanimidade e foi a deputada Mihaela Weba, do grupo parlamentar da UNITA, a porta-voz do hemiciclo para justificar o sim. Apesar das suas iniciais debilidades técnicas, as nossas propostas foram, na generalidade, acolhidas pelo proponente, com exceção da manutenção dos gabinetes dos juízes conselheiros e do quórum deliberativo do Tribunal Supremo, em que nós defendíamos que fosse a maioria absoluta dos juízes conselheiros presentes, tal como acontece nos outros tribunais superiores, e não uma maioria simples como apresentou o proponente. Na sessão desta quinta-feira, os deputados discutiram e aprovaram na generalidade a proposta de lei que altera o Código Aduaneiro. É imperioso o desagravamento das taxas para as tecnologias verdes, maquinaria agrícola e insumos para a produção local. Daí que depreendemos que existe razão suficiente para se revisar o Código por forma a adequá-lo aos desafios dos interessados e de todos os utilizadores. Alterar
um código que tem influência em todo o processo aduaneiro, num país como o nosso, que tem muito peso a importação e pouco a exportação, é claramente um documento necessário e que exige estabilidade tributária. É importante nós frisarmos que todo esse processo tem uma estratégia, como tudo na vida. E a estratégia de manter a estabilidade do Código Aduaneiro, distintos colegas deputados, tem a visão de atração de investimento direto estrangeiro. Em resposta, a secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, Jussiane de Souza, garantiu que a alteração ao Código Aduaneiro não agrava as taxas tributárias, sendo esta uma medida de responsabilidade da pauta aduaneira. Este diploma não pretende agravar taxas, pois elas são tratadas a nível da pauta aduaneira. O Código Aduaneiro ele vem apenas harmonizar a legislação aduaneira, como já referenciado às melhores práticas internacionais, seguindo então as recomendações da Organização Mundial das Alfândegas e da Convenção de Kyoto Revista, conforme partilhado. Ainda assim, pois a questão foi colocada, apraz-nos dar o conforto a Vossas Excelências que os equipamentos agrícolas entram livres de direitos aduaneiros à luz da pauta aduaneira em vigor. Os deputados apreciaram e aprovaram igualmente na sessão desta quinta-feira a proposta de lei que altera o Código de Benefícios Fiscais, a proposta de lei que aprova o Código de Impostos sobre Rendimento das Pessoas Coletivas e outros documentos. Já foi aprovada, com 176 votos a favor, 2 contra e nenhuma abstenção, a Lei sobre a Investigação Biomédica e Clínica. De acordo com o Executivo, o documento representa um marco histórico e estratégico para o avanço científico e tecnológico do país. Entretanto, o Partido Humanista de Angola chumbou a lei por entender que esta não contém uma visão humanista. Que na especialidade mereceu a aprovação unânime dos deputados. Segundo a justificação do proponente, no caso o Executivo angolano, a Lei de Investigação Clínica e Biomédica representa um marco estratégico para o avanço científico e tecnológico do país. Entre os parlamentares, a visão sobre a pertinência da lei não contraria a do Executivo. A lei prevê exigências para a inclusão de crianças e ou adultos sem capacidade de decisão própria. Outra imposição apontada pela relatora da proposta tem que ver com a obrigatoriedade da aprovação de um seguro durante e depois da realização da investigação. A ditar um novo número que se refere à obrigatoriedade do seguro durante todo o período de investigação, estendendo-se por mais um ano após a sua conclusão, de modo a garantir a cobertura para eventuais danos que possam afetar os participantes e os investigadores da mesma. A quando das discussões em sede da especialidade, o Ministério da Saúde, por via do Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Souza, destacou reiteradamente que a lei vem preencher uma lacuna há muito existente no Sistema Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que assegura a proteção dos participantes nas pesquisas. Entendimento diferente tem o Partido Humanista de Angola, que considera que a lei aprovada, com 176 votos a favor, não dispõe de uma visão humanista. Com esse quadro, tudo somado, não precisamos de descobrir mais doenças desconhecidas, nem inventar outros medicamentos. Devemos curar as doenças conhecidas e multiplicar os medicamentos já inventados para o efeito. A lei é socialmente injustificável pela inversão inaceitável das prioridades nacionais em matéria de saúde pública. Angola não deve substituir a soberania científica por dependência travestida de inovação, usando o povo como cobaia, sob interesses das empresas, de importadores e intermediários da saúde. Preferimos um plano de emergência nacional de saúde pública para o tratamento das doenças que nos matam todos os dias, laboratórios de controlo da qualidade dos medicamentos e dos alimentos que nos adoecem. Votamos contra, não por estarmos contra a ciência, mas
por sermos humanistas e prezarmos a dignidade da pessoa humana e a soberania sanitária. A UNITA, maior partido da oposição, deu sim ao documento que deverá abrir portas para a criação de parcerias com instituições internacionais, captação de financiamento para a investigação e impulsionar também o crescimento da indústria farmacêutica com foco na produção de novas moléculas e vacinas. O grupo parlamentar da UNITA votou a favor porque entende que a investigação clínica e biomédica é, sim, ciência, mas é também esperança. É a ponte entre o microscópio do cientista e a vida de uma criança doente. Entre o laboratório e o leito do hospital. E, numa Angola que ainda enfrenta surtos, carências de diagnósticos, desigualdades no acesso à saúde, essa ponte é vital. A aprovação da lei sobre investigação clínica e biomédica vai permitir ganhos em termos de novas terapias e alternativas que poderão beneficiar a população, consideram os parlamentares. Feira Internacional de Benguela aposta na tecnologia para revolucionar empresas no país. Em destaque. Foi detido nesta quinta-feira o quarto e último suspeito de envolvimento na morte do missionário americano Dean Schauber, de 44 anos, ocorrido no município da Palanca, em outubro de 2024. O jovem de 23 anos, que estava foragido desde a data do crime e capturado na comuna da Huila, no município de Lubango, por operacionais do SIC, é apontado por outros 3 acusados, um integrante do grupo que esfaqueou a vítima. Foi detido esta quinta-feira o quarto e último suspeito de envolvimento na morte do missionário americano Dean Schauber, de 44 anos de idade, ocorrida no município da Palanca em outubro de 2024. O jovem de 23 anos, que estava foragido desde a data do crime e capturado na comuna da Huila, no município de Lubango, por operacionais do SIC, é apontado pelos outros 3 acusados como o integrante do grupo que esfaqueou a vítima. Este cidadão estava foragido e está diretamente implicado no crime de homicídio qualificado em razão dos meios, ocorrido no pretérito do ano 2024, concretamente no mês de outubro, onde foi vítima um cidadão de nacionalidade americana. Após a detenção dos seus comparsas, o mesmo ficou durante esse tempo todo foragido, tendo sido detido hoje por volta das 5 horas na comuna da Huila, concretamente em sua residência. O crime terá sido cometido a mando da esposa do missionário, que também está detida, que supostamente tinha um relacionamento amoroso com um dos acusados, que era segurança da residência do casal. O SIC dá assim por esclarecido o crime, ficando agora os 4 acusados a contas com os órgãos de justiça. Porque nós temos completa agora 4 cidadãos detidos. Temos a esposa do malogrado, temos o cidadão que terá notificado ou então convidado o cidadão Gelson e o seu comparsa que já foi detido no CUNEN e agora completou o processo com o Gelson. Veja no próximo bloco a atualidade esportiva com o Unitel Basket em alta. Veja ainda os direitos dos trabalhadores analisados em conferência. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. Especialistas em negócios e empreendedores destacados na Feira Internacional de Benguela defendem a aposta na tecnologia para revolucionar as empresas em Angola. A maior montra de negócios do centro e sul de Angola vai hoje no seu segundo dia. No segundo dia da Feira Internacional de Benguela, FIB, o destaque foi para o papel da tecnologia na transformação do ambiente empresarial em Angola. Especialistas em negócios e empresários sublinham que a transição da gestão tradicional para uma gestão digitalizada
é urgente e inevitável para garantir não só competitividade no mercado atual, mas também para auxiliar na dinamização da economia. É sim, é a altura certa para as empresas olharem para a tecnologia, porque sem a mesma não há negócios. Nos dias de hoje, as formas de aquisição de qualquer bem ou serviço, nós temos que usar as tecnologias. Obviamente que hoje as novas tecnologias, ou as tecnologias de informação e também de comunicação, servem para que os próprios empresários possam estabelecer parcerias de negócios entre si, comprar produtos e também serviços, fazer entrega mesmo de qualquer bem. E hoje já há uma grande evolução no nosso país a nível das plataformas de pagamento que existem, não é? A banca deu um salto significativo neste setor. E nós queremos que os outros setores também sigam essa mesma onda, sobretudo o setor agroindustrial, que é muito importante. Mas isso em Angola vai acontecer quando nós conseguirmos colocar comunicações em todos os pontos do nosso país. Não se faz negócio só nos centros urbanos, na zona rural também há muito negócio. Para o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que lida diretamente com a agricultura familiar, a cultura de olhar para as tecnologias como alternativa aos recursos manuais já faz parte do seu programa de apoio aos agricultores. O FAD, enquanto instituição financeira voltada ao fomento e desenvolvimento da agricultura familiar por meio de financiamento, tem como foco ao nicho do mercado apoiar as famílias camponesas, que até então utilizam práticas manuais e rudimentares para a obtenção da sua produção. E nós, FADA, com o intuito de promover o aumento da produção e produtividade, temos estado a tentar e a promover a introdução de tecnologias como boas práticas para a obtenção de maior produção e produtividade. Tecnologias em que sentido? Primeiro, financiando meios de mecanização, que de alguma forma reduz o esforço manual que as famílias têm estado a obter, ou pelo menos a ter para a obtenção da sua produção. Por outra, temos estado a incentivar que as empresas que estão no setor da prestação de serviço ao setor agrícola possam aqui introduzir novas tecnologias, como a utilização de drones para pulverizar, garantindo que os agrotóxicos não possam, de alguma forma, introduzir-se naquilo que é o produto final. A FIB tem servido como um palco para o intercâmbio de ideias, soluções tecnológicas e oportunidades de investimento em terras com grande potencialidade, como é a terra de Benguela. Se vocês olharem o nosso universo, a tecnologia hoje é tudo. Cada vez mais tem novos softwares, mais desenvolvimento em todo tipo de tecnologia e só é avançar para frente, né? Cada vez a gente depende mais da tecnologia. Pronto, ajuda no sentido de diminuir custos acima de tudo. É um investimento em que nós podemos ter tudo em nossas mãos, pronto, à distância de um clique, não é? Há agricultores, por exemplo, que trabalham lá por meio dos municípios, não é? Basta que tenham uma internet, conseguem mandar às vezes uma proposta para poderem fazer uma fatura para vários clientes e tudo. Então, as tecnologias vêm assim revolucionar também o nosso mercado. Tecnologia como fator para a revolução das empresas em Angola é destaque no segundo dia da 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. O município da Ganda, na província de Benguela, espera colher nos próximos tempos cerca de 300 toneladas de arroz que foram produzidos naquele município, a mais de 150 quilómetros da sede da província. Nesta altura, a grande dificuldade dos agricultores prende-se com os insumos agrícolas. São vários camponeses que escolheram a cultura do arroz como saída para a subsistência e apoio ao mercado local, iniciativa que tem sido acompanhada pela administração local. Ouvidos pela nossa reportagem, os camponeses falam das dificuldades no cultivo do cereal. É por causa da pobreza mesmo, da crise mesmo. Vi mesmo, semeamos o milho, também quando o milho fica quase, assim também seca um bocado. Tentamos de cultivar o maçambal também, demora muito. Então tentamos ainda de experimentar ainda cultivar o arroz. Encontram dificuldades no descasque? Não, o cascalho não precisamos das máquinas mais moais.
também é mais coisa. Também desenvolver também a cidade, também debater com coisa, o hospital também é muito maçada mesmo. Queremos também o governo também nos mandar qualquer coisa, programa das moais, máquina, etc. Afinal, quem pede merece receber também, já que o nosso governo da Ganda prometeu nos fornecer tratores, vocês verão que tudo ficará bonito. Temos muito terreno até apropriado para o cultivo de arroz, tal como o senhor administrador já havia nos oferecido. O que nós mesmo queremos é que nos ajudem, que o governo ajude aqui os camponeses, quer o adubo, quer o trator. Caso nos ofereçam essas duas coisas, aqui tudo vai correr bem. A esperança em resultados positivos quanto à colheita está atrelada às diferentes culturas do arroz, sendo possível o cultivo do respectivo cereal em contextos distantes do tempo chuvoso, tal como explica este especialista. Nós estamos diante de duas variedades de arroz aqui. Temos o arroz regional e temos o arroz híbrido de variedade Usamse. Nós estamos aqui a tentar ver aqui alguma diferença relativamente às duas variedades. O arroz regional é um arroz que as famílias geralmente produzem a partir do mês de novembro, que é a fase de grandes quedas pluviométricas, e este arroz regional aguenta-se, tem capacidade de saturação das grandes quedas pluviométricas, e o arroz híbrido não aguenta com grandes quantidades de água. Por isso que as famílias produtoras nessa região aproveitam produzir este arroz na fase de sequeiro, porque é um arroz que dá para controlar o sistema de regadio. A administração municipal da Ganda tem acompanhado o trabalho das famílias imbuídas no cultivo do arroz em diversas comunas do município, onde se espera a colheita de cerca de 300 toneladas até o final do ano. Arroz na Ganda, podem comprovar, e nós quisemos realmente obter esta sequência, o antes e o depois para nós é uma grande alegria. Quer dizer que estamos preocupados com a alimentação da população, e aqui está uma demonstração de que a nossa atenção deve continuar virada para resolver aqueles problemas básicos, aqueles problemas fundamentais da população, porque nessa altura vamos contribuir de que maneira para combater a fome e a pobreza. Nós estamos nas 300 toneladas do arroz. Esse é um trabalho primário, como vocês veem, ainda há muitas áreas por cortar. Portanto, aquilo foi o que é projetado, agora vamos depois ver realmente na prática o que realmente se vai colher. Portanto, temos ainda um período vasto para obter esses dados. Município da Ganda, imbuída no cultivo do arroz, e já se fala na colheita de cerca de 300 toneladas até o final do ano 2025. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, realizou nesta quinta-feira. O executivo angolano está preocupado com o estado do ensino superior. Esta visita é sinônimo de valorização e atenção que se tem dado ao ensino. A jornada de Esperança da Costa começou na Faculdade de Medicina e seguiu-se à Faculdade de Economia, a de Ciência e a de Ciências Naturais. A vice-presidente foi informada das questões que, de forma geral, preocupam a Universidade Agostinho Neto, desde as infraestruturas, financiamento para os projetos tecnológicos e o déficit de docentes. Na verdade, olhando para aquilo que foi a visita que nós fizemos à Faculdade de Medicina, à Faculdade de Ciências, à Faculdade de Economia, que está a surgir mesmo ali nas imediações, mas penso que provavelmente finais deste ano, princípios do próximo ano, nós teremos aquele hospital a funcionar, e então aí a Faculdade de Medicina terá todas as condições para melhorar a qualidade dos cursos ali onde for necessário. A pretensão do Executivo é que as faculdades de Ciência e de Economia se mudem para o campus universitário. A Faculdade de Ciências e a Faculdade de Economia têm também a promessa de transitar para o campus universitário. As obras tardam a iniciar, mas já há disponibilidade financeira para o efeito e, portanto, tão logo todos os procedimentos estejam concluídos e seja validado o concurso,
então iniciarão as obras. O grande problema será, temos ali um período de transição entre o momento em que vão entrar em funcionamento as novas unidades orgânicas no campus e o período em que se está ainda a lecionar e a ministrar as aulas aqui na Marginal. Vamos ter que estudar. Esperança da Costa visitou também o Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda, com o intuito de avaliar o nível de execução das obras. Com o que viu, a vice-presidente disse que o parque vai melhorar a oferta de formação e também o acesso ao ensino superior de qualidade. Esta visita ao Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda é exatamente para aferir o grau de desenvolvimento no âmbito da construção, do equipamento, de toda a necessidade de intervenção e de correção de alguns pormenores fundamentais. O parque, em princípio, se continuar neste ritmo, fica pronto até o final do ano. E é um parque que surge para complementar todo o trabalho que agora tem sido feito pelo Executivo, todo o investimento no que diz respeito à melhoria da oferta formativa, à expansão e melhoria do acesso ao ensino superior. Durante a visita foi apresentado o projeto de construção do primeiro laboratório de farmacognósia no país, nas mesmas instalações do Parque Tecnológico de Luanda. Tivemos a oportunidade de visitar aqui uma nova infraestrutura que vai surgir, que é o Laboratório de Farmacognósia. Este laboratório, o seu surgimento advém da necessidade que nós tivemos de colmatar muitos constrangimentos que vivemos durante o período da Covid, da dificuldade de acesso de medicamentos que tivemos naquela altura, de vacinas, mas também a dificuldade que vivemos agora com as restrições a nível da OMS. É um grande desafio, mas vamos todos trabalhar para que, de facto, se torne realidade a produção de medicamentos no país. Esperança da Costa destacou que o parque tecnológico que está a ser construído será de grande importância para os futuros cientistas. A juventude tem aqui a oportunidade de poder desenvolver os seus projetos de investigação, de inovação. Terá laboratórios, terão tutores, terão a possibilidade de criar empresas de startup, empresas de base tecnológica e poderão mais tarde desenvolver o empreendedorismo. Esta foi uma visita de constatação para ferir o nível de funcionalidade das instituições ligadas à Universidade Agostinho Neto. Conservação e biodiversidade. Previsão de assinatura de memorandos entre Angola e Zâmbia. Em destaque. E é para desenvolver agora. O Ministério do Ambiente está a trabalhar para 3 novas áreas de conservação da biodiversidade. Nos próximos dias vão ser rubricados memorandos entre Angola e a Zâmbia. O facto foi revelado pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, que participa na Conferência Internacional sobre áreas de conservação transfronteiriças da região da SADC. O evento, que reúne ministros, delegados e especialistas de toda a região, reforma o empenho dos países membros na proteção do património natural do continente e na implementação de ações conjuntas para promover a sustentabilidade ambiental. A conferência marca igualmente o lançamento de importantes instrumentos estratégicos da SADC, incluindo a Estratégia de Desenvolvimento na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Silvestres, além de programas de fortalecimento da gestão de áreas de conservação transfronteiriça, visando prevenir a perda da biodiversidade e o combate à caça furtiva. Esse último, um fenómeno ainda presente em Angola, segundo a ministra Ana Paula de Carvalho Pereira. A titular do Ambiente sublinhou o abrandamento da caça furtiva em certas regiões, resultado da redistribuição dos fiscais nas 14 áreas de conservação do país. Estamos a trabalhar na criação de 3 novas áreas de conservação, mas para além dessas, Angola tem uma riqueza grande em termos de biodiversidade. Temos espécies que já estavam extintas no mundo, mas que foram encontradas em Angola. Temos um fenômeno também
na província do Ambo, que todos os anos imigram milhares de falcões de pés vermelhos para o município do Mungo. Temos muitas experiências mesmo com as comunidades, em algumas delas já começamos a trabalhar também no empoderamento dessas comunidades, o que de certa forma fez com que se diminuísse a caça furtiva. A ministra do Ambiente avançou que nos próximos dias vão ser rubricados memorandos para uma área de conservação transfronteiriça entre Angola e a Zâmbia. Na próxima semana estaremos a assinar o memorando para uma área transfronteiriça entre Angola e Zâmbia, mas temos também uma área transfronteiriça entre Angola e a Namíbia, entre Angola e a República Democrática do Congo, Angola e a República do Congo. Mas neste momento vamos fechar esta para depois começarmos a trabalhar nas outras áreas de conservação transfronteiriças. Ministra do Ambiente Ana Paula de Carvalho Pereira, durante a Cimeira Internacional em celebração ao 25º aniversário das áreas de conservação transfronteiriças da região da SADC e a reunião dos ministros responsáveis pelo ambiente, recursos naturais e turismo. Os direitos fundamentais dos trabalhadores na nova legislação foram discutidos nesta quinta-feira durante a conferência sobre o estado atual das relações laborais. Entre os vários temas discutidos, destaque recai para a celeridade quanto à proteção dos trabalhadores. Com o objetivo de verificar a legislação atual, bem como cautelar a segurança jurídica aos trabalhadores e empregadores, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, afirmou durante a abertura da conferência que é necessário maior celeridade para solucionar possíveis situações no mercado de trabalho em Angola. Garantir um quadro normativo que assegure a estabilidade das relações de trabalho, proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores, previsibilidade e segurança jurídica para os empregadores e promoção do emprego digno e produtivo. A legislação laboral em debate representa uma etapa decisiva na regulação do mercado de trabalho em Angola, procurando responder às transformações do mercado de trabalho e à necessidade de maior coerência normativa através de uma estrutura administrativa mais célere, moderna e eficaz. Entre os vários temas discutidos, a problemática do assédio laboral também mereceu atenção. Este é um tema que, do ponto de vista do direito, porque as questões de assédio estão diretamente ligadas à dignidade, ao respeito da pessoa no trabalho. E é importante que haja clareza, que as pessoas consigam perceber que estas condutas não devem ocorrer, por forma que o local de trabalho seja um lugar em que a dignidade das pessoas não seja afetada. O coordenador do evento disse que a atual legislação carece de maior atenção dos fazedores do direito. Mas estes diplomas também trouxeram algumas omissões que têm estado a complicar a aplicação deles. E então essa conferência visa justamente ajudar os operadores, os destinatários destes diplomas a melhor compreendê-los e também fazer com que a lei acabe por ser aplicada da melhor maneira. Mas também espera-se que outras entidades possam apoiar iniciativas do género para que possamos reduzir o índice de violação das normas laborais. A segunda edição da Conferência sobre o Estado Atual das Relações Laborais aconteceu nesta quinta-feira na Escola Nacional de Políticas Públicas em Luanda e juntou acadêmicos, advogados, juízes e quadros da administração pública. E do desporto decorre neste momento no pavilhão principal da Cidadela Desportiva o segundo jogo dos play-off da final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, o Unitel Basket. Nós vamos estender o nosso sinal até a Cidadela ao encontro do jornalista António Matamba. Matamba, boa noite. Estamos no terceiro quarto, acredito. Quem está a vencer? Boa noite, Tina Santos. Respondemos no pavilhão principal da Cidadela, onde decorre o segundo jogo dos play-offs da final do Unitel Basket. Nesta altura, o 1º de agosto está em vantagem do marcador, ou seja, o jogo está empatado a 47 pontos. Este é o segundo encontro. O primeiro encontro, o Petro de Luanda venceu por 11 pontos de diferença, ou seja, o Petro de Luanda 90-89 e o 1º de agosto conseguiu 78 pontos.
no jogo de hoje, neste segundo jogo. No primeiro quarto, o Petro de Luanda venceu por 19-18. No segundo quarto, o Petro de Luanda venceu por 14-20. Ao intervalo, o jogo estava por 39-32 a favor do Petro de Luanda. Nesta altura, a faltarem 1 minuto e 56 segundos para terminar o terceiro quarto. A vitória está no Petro de Luanda, está no 1º de agosto, digo, com diferença de 2 pontos, 49-47 é o resultado quando faltam 1 minuto e 46 segundos para terminar o terceiro quarto. Depois deste período, ainda há mais 12 minutos por se disputarem, no caso, a última parte, ou se quisermos, o último período desta partida. Quem vencer esta partida estará em vantagem, no caso, o Petro de Luanda, se vencer, estará em vantagem de 2-0 nesta série final. E se o 1º de agosto vencer, vai eliminar a série em 1-1. O próximo jogo destes playoffs acontece no próximo sábado no pavilhão multiusos de Luanda, se quisermos, na arena do Quilamba, onde vai acontecer o terceiro jogo desta final do Unitel Basket. Nesta altura, mais 2 pontos para o 1º de agosto, que está em vantagem por 49-47 é o resultado desta partida no terceiro período. Vamos continuar a acompanhar esta partida e o desenvolvimento deste jogo. O caro telespectador terá com certeza no programa dedicado ao desporto da manhã, Desporto na Rede. Saudações e continuação de um bom Girassol Jornal. Saudações atribuídas António Matamba e o essencial do jogo entre os grandes do basquetebol angolano, Petro de Luanda e 1º de agosto. Depois do intervalo, a medida da Guiné-Bissau para travar o casamento precoce e mais como as famílias preparam-se para as férias. Estamos na terceira e última parte do jornal. O ano letivo termina em junho para alguns e julho para outros, dependendo do nível escolar. Vários pais encarregados de educação, até mesmo os próprios alunos, já começaram a preparar-se para aproveitar as férias escolares. Daqui a pouco menos de um mês, alunos entram em férias. Alguns pais revelam à Rede Girassol como vão aproveitar a época de férias dos filhos. Cursos técnicos é tendência para a maioria. As férias, sempre temos os planos de férias. Os meninos é que escolhem os cursos que vão fazer. Normalmente os filhos em casa pedem para fazer um determinado curso. Nós fizemos só a pesquisa, não é? Onde é que tem curso. Em relação à questão de férias, as crianças poderão fazer não somente tarefas de casa, ajudar os pais, mas também para alguns cursos técnicos, porque as mentes devem estar ocupadas. O encarregado da educação, Joaquim Luiz, diz que vai ocupar os seus filhos a rever as matérias passadas. Nós temos que aproveitar as férias com as crianças a fazer os resumos das matérias passadas e estar para o prazo com os processos do ensino. E tivemos que sempre lhe ocupar, comprar os livros, estar ali presente com eles, a lhe ensinar de como tem que mostrar os comportamentos lá na instituição e na sala de aula. Já os alunos revelam como vão aproveitar as suas férias que se aproximam. Vou aproveitar o máximo, até porque estou a ter muitas oportunidades decorrendo desse tempo. Graças a Deus estou numa formação que é um curso de informática. Irei aprender mais e aperfeiçoar mais. Eu vou aproveitar da seguinte forma. Eu, como estou a fazer uma formação de línguas, nas férias eu não vou sentar, eu vou me focar mais por essa formação e também pegando nos cadernos e aperfeiçoar mais algumas matérias que eu perdi. Nessas minhas férias eu estou com o plano de fazer uma formação de inglês, tenho que me dedicar mais porque vão ser férias grandes de 3 meses e é o período suficiente para que eu possa fazer este curso de inglês. Entretanto, o docente e psicólogo social Guinamau Benjamin aponta algumas soluções para os pais poderem ocupar os filhos nos tempos livres. A aprendizagem é um processo contínuo
Quer dizer, o aluno mesmo estando em casa de férias deve sempre alimentar o cérebro. Existem vários cursos, então os pais podem inscrever os seus educandos nesses cursos, por exemplo, curso de informática, na ótica do utilizador, curso de contabilidade, secretariado e tantos outros cursos para ocupar os seus educandos, porque senão ficar só em casa a dormir até pode criar outros vícios e esses vícios poderão prejudicar os próprios filhos. Alerta que a época de férias deve ser também uma oportunidade para os meninos recuperarem o aproveitamento perdido durante o ano letivo. É uma oportunidade, porque termina o ano letivo, cada um deve fazer balanço, né? Como é que foi o seu aproveitamento. Se achar que falhou, então, neste período de férias, tem que fazer uma retrospectiva e procurar formas de superar, para não voltar ao novo ano letivo com as mesmas dificuldades. Guinamão Benjamin, também diretor pedagógico adjunto do INE Garcia Neto, realça que criar planos de férias conforme as fraquezas do aluno pode ser uma boa opção. E também podem optar curso de informática, curso de superação, por exemplo, em matemática, em física. Então isso vai depender muito do diagnóstico feito, quais são as áreas onde os nossos alunos estão mal. Então, feito este diagnóstico, então nós podemos criar plano de férias, superar aquilo que nós identificamos como fraqueza. E da atualidade internacional, na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embalo estabeleceu os 25 anos de idade como idade mínima para o casamento no país. A intenção é acabar com a onda de casamentos precoces que a Guiné-Bissau enfrentava. O atual Código Civil do país estabelece a idade mínima para se casar nos 16 anos de idade. Nós ficamos por aqui hoje. Já sabe, estamos gratos sempre pela companhia. Amanhã há mais informação. Fique bem. Boa noite.